Gente, há 20 anos, a Lei Maria da Penha se tornou um marco no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Mais do que punir agressores, a legislação reconheceu que a violência também pode ser psicológica, moral, patrimonial e sexual, além da agressão física. Mesmo considerada uma das leis mais avançadas, mais modernas do mundo na proteção a nós mulheres, o desafio continua sendo transformar o que está no papel em segurança real dentro de casa. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, nasceu da história da cearense Maria da Penha, que sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio praticadas pelo ex-marido. Ela transformou a própria luta em uma mudança histórica para milhões de brasileiras. Mas eu não podia desistir, porque aos poucos eu entendi que aquela história não era só minha. Ela representava a realidade de milhares de mulheres brasileiras que viviam a violência dentro de casa e, quando buscavam proteção, encontravam silêncio, descrédito e omissão. Foi isso que transformou a minha dor em luta. Foi isso que me levou a escrever o livro Sobreviver e Posso Contar. A lei ampliou a proteção às vítimas com medidas protetivas de urgência, atendimento especializado e uma rede integrada de apoio. Mas a violência ainda é uma realidade diária para milhares de mulheres. Na maioria dos casos, o abuso começa de forma silenciosa, com controle, humilhações, isolamento e ameaças, até evoluir para as agressões físicas e o feminicídio. Às vezes a mulher vem trazendo relatos de violência física, falando só da física, mas você percebe pelo relato dela que ela tá falando ali também que sofre violência moral, sofre violência psicológica, ela é xingada diariamente, ela tem o seu dinheiro ali controlado. Então, acaba que a gente vê em cada um desses casos a presença de quase todos os tipos de violência. A cuidadora de idosos Francisca das Chagas viveu uma união estável de 14 anos, repleta de agressões e ameaças. Ela conta que conhecer a Lei Maria da Penha salvou a vida dela e dos 3 filhos. A partir do conhecimento da lei, a partir do momento que eu entendi que a lei me possibilitava uma rede de apoio, eu tomei essa decisão e foi a partir daí onde eu fui procurar esse apoio junto ao Estado, a partir da delegacia, que é a porta de entrada, né? O BO me dá o direito de iniciar esse processo na rede de apoio, né? A partir daí que eu entendi que eu poderia seguir. E eu confiei e acreditei na lei e nos equipamentos que o Estado dispõe. E eu não me decepcionei. Eu acredito que sem esse suporte teria sido muito difícil continuar e não voltar. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 o Brasil registrou 1.568 feminicídios. Apenas no primeiro semestre deste ano, já foram 732 mulheres assassinadas por razões de gênero. O risco é maior entre 25 e 44 anos, faixa que concentra mais de 56% dos casos. E em quase 80% das vezes, o agressor é o próprio companheiro ou ex-companheiro. É justamente aqui na Casa da Mulher Brasileira que muitas vítimas encontram o primeiro acolhimento para romper o ciclo da violência. Em um só espaço, elas têm acesso à assistência jurídica, atendimento psicológico, apoio social e encaminhamento para medidas protetivas. Um trabalho que mostra que a proteção começa muito antes de uma sentença judicial. Esta outra vítima, que preferiu não se identificar, conta que, apesar de ter sofrido violência psicológica durante anos, nunca teve coragem de denunciar o ex-marido. O maior de todos os traumas foi a depressão. Hoje em dia eu tomo medicação por depressão. Eu tive síndrome do pânico também.
Eu nunca sofri uma violência física, eu nunca cheguei a ser agredida fisicamente. Porém, verbalmente, ele me diminuía, falava que eu não poderia trabalhar, porque o lugar de mulher é na cozinha, em casa, cuidando de filho. Eu não tive coragem, porque as pessoas falavam que eu ia sujar ele como pessoa, e eu não tive coragem. Embora não exista um número exato de quantas vidas a Lei Maria da Penha salvou nessas 2 décadas, especialistas garantem que ela mudou o combate à violência de gênero no país. Mas quando a ajuda não chega a tempo, a consequência é devastadora. Seu Luciano é pai da enfermeira Clarissa, assassinada com 34 facadas pelo namorado. Ele relembra que a filha escondia os abusos e que o crime foi friamente premeditado. Foi cruel, porque para mim, inclusive, dos depoimentos que ele fez, ele foi simplesmente fantasioso. Não existiu aquilo ali. Ele fez meios cruéis, ele fez pensando, né, ele já sabia o que ia fazer. Eu sempre digo e vou dizer, ele sabia o que ele ia fazer, porque ele entrou com aquele intuito, se tu não vai ficar comigo, tu não fica com ninguém. Mas nem toda agressão deixa marcas visíveis. Em casos assim, a perícia médico-legal recorre a exames avançados para identificar lesões invisíveis a olho nu. Existe um obstáculo que nenhuma lei resolve sozinha. É quando a agressão não deixa marca. A ausência de hematoma não significa ausência de violência, significa apenas que ela não está onde os olhos alcançam. O trabalho da perícia é encontrar o que a pele não mostra. O exame de corpo de delito, ele é a porta de entrada, mas quando não há uma marca externa, entram exames de imagem que podem ser solicitados. Enquanto a rotina segue normalmente por aqui, muitas mulheres continuam vivendo uma realidade bem diferente. Muitas vezes escondida dentro de casa. 20 anos depois da Lei Maria da Penha, o maior desafio continua sendo fazer com que cada vítima saiba que não está sozinha e que pedir ajuda pode ser o primeiro passo para romper com essa realidade. É muito importante essas mulheres, a partir do momento que elas estão numa relação abusiva, né, que elas identificam medo ou culpa desse agressor, é muito importante que ela busque atendimento. A gente sabe que a violência doméstica é uma violência que ela é escalonada, né? Ela não começa, obviamente, né, com agressão física. 20 anos depois, a Lei Maria da Penha segue como símbolo de coragem e transformação. Ela fortaleceu direitos, ampliou a rede de proteção e deu voz a milhares de brasileiras. Mas especialistas reforçam que a lei sozinha não consegue erradicar a violência. Entendo que a lei é muito boa, o texto da lei é excelente, inclusive prevendo medidas protetivas de urgência, bem como outros remédios contra o agressor, mas infelizmente não é possível que simplesmente uma lei possa prevenir a prática de crimes, né? Então, programas de conscientização, de educação, são indispensáveis para que possamos ter uma efetividade completa no que se refere à Lei Maria da Penha. Junto com a Lei Maria da Penha, também foi criado o Disque 180, canal nacional gratuito para denúncias e orientação. O serviço pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que presencie uma situação de violência. Enquanto a gente não tiver essa mudança educacional geral, de todas as pessoas estarem conscientizadas da violência, de começarem a falar sobre isso, de entenderem o grande perigo, né, das mínimas falas, né, culminarem ali na violência, a gente não vai ver as efetivas mudanças. Combater a violência doméstica é uma responsabilidade de toda a sociedade. Reconhecer os sinais, acolher quem precisa e não se calar. Proteger uma mulher é garantir a ela o direito mais básico de todos, o direito de viver sem medo.
Gente, parabenizar a equipe da afiliada da Rede TV em Fortaleza, Mirela Forte, o Ranieri Salles, comandados pela Samara Freitas, a chefe lá da afiliada. Parabéns por essa reportagem sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha.